Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé que transporta montanhas. O item 1, poder da fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelho, lhe dizia: Senhor, tende compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito. Porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles o não puderam curar. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, que desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17, 14 a 19. É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas então é somente no sentido moral que devemos entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Noutra acepção, considera-se fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Num e noutro caso, ela pode fazer que se realizem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo, pois sabe que,
simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. É por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e os malogros que lhe são infligidos. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal uma fé ardente pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza, que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Essa é a razão por que Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa de vossa pouca fé. Tal qual nesse tempo, na época de Jesus, por que não nos dizer nos dias de hoje, como anda a nossa fé? Eu tirei aqui para fazer um comentário sobre a força do pensamento. Quando a gente aperta o botão de um controle remoto, a gente tem fé que vai aumentar o volume da televisão, né? A gente tem fé que vai mudar de canal, colocar mais cor, colocar mais escuro, do jeito que a gente quiser. A gente acredita que acontece, né? Só que a gente não vê nada saindo do controle até a televisão. Que mistério é esse, né? Então, a gente acredita no controle remoto, por quê? Porque a gente vê o resultado de imediato. E quando a gente emite um pensamento, seja ele bom ou ruim, às vezes a gente não tem tanta fé assim. Por quê? Porque a gente não vê o resultado de imediato, como se vê no controle remoto, né? Mas, fora do espiritismo, na ciência já se sabe, o pensamento tem uma força. Tanto é que em São Paulo houve uma corrida de autorama, manipulado pelo pensamento. E aí? Ganha quem tiver mais força mental, né? Mas, teoricamente seria mais fé, né? Mais fé e mais poder de dirigir o carrinho, frear na hora certa, virar na hora certa, né? É a mesma coisa, só que tudo mentalmente. Então está aí a prova. Não tem nada a ver com o espiritismo, é ciência, tecnologia, né? Nosso pensamento, a emissão de um pensamento bom ou ruim, né? Está provado aí. E da mesma forma que você emite um bom ou um ruim, voltará para si na mesma, digamos assim, na mesma intensidade. Portanto, temos que pensar muito bem aquilo que andamos pensando, né? Muitas vezes vem coisas que não deveria passar por minha mente e eu tenho que frear. Opa, esse aí não. Vamos mudar o rumo desse pensamento. Então, ter fé é ter a certeza que aquilo que se quer ou se pede a Deus virá no momento apropriado à minha receptividade. Tudo a seu tempo e a sua hora, como tem um ditado, né? O que estiver fora disso pode até vir, mas como não se tem preparo para receber, vai embora. Isso aqui a gente tem vários exemplos para falar sobre isso aqui, né?
o mais comum é loteria. Quem ganhou na loteria e não tinha condições de administrar tanto dinheiro. Do mesmo jeito que recebeu, ficou sem. Como se diz, o que vem fácil, vai embora facilmente. Pensemos nisso. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Pedir a bênção ao nosso Senhor Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, que nos abençoe, nos proteja e nos guie, e nos auxilie para que os estudos da casa possam nos ser úteis no nosso dia a dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e nos ensine a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. A palavra o amigo e irmão Vineudo. Boa tarde a todos, né? Seja mais uma vez, né? Bem-vindos nessa tarde maravilhosa nessa casa, né? Tarde maravilhosa, né? O presente que nós temos lá fora, né? O sol, né? E a companhia de todos vocês e, acima de tudo, né? A companhia da espiritualidade amiga. Como nosso irmão mesmo Adelino falou, né? Na mensagem que ele leu, na parte do evangelho que ele leu, remete a uma palavra: orgulho. Todas as passagens do Evangelho de Jesus nos remetem, né, às consequências do orgulho na nossa vida. E trazendo para o tema da noite, eu vou começar com uma história. Uma senhora, meia-idade, desencarnou. Foi para o céu. Chegando lá, quem ela encontra? São Pedro. Ela vê São Pedro em uma porta e as pessoas dentro de um cômodo. Ela vê pelo vidro. Na maior felicidade. Ela olha, fica apreensiva, olha novamente, cria coragem e se aproxima de São Pedro. Aproximando, ela pergunta a ele como que ela faz para adentrar aquela sala. E nisso São Pedro fala: é uma coisa tão simples, muito simples. Basta você souber soletrar uma palavra. Ela vai e pergunta: que palavra é essa? Ele fala: amor. Ela soletra, né? Uma palavra tão pequena e com grande significado. Amor. Soletra e ele abre a porta e deixa ela entrar. Passando um ano, São Pedro tem que sair e deixa ela tomando de conta da porta. Nesse momento, ela se tornou porteira daquela sala. Nisso, quem vem chegando bem próximo a ela? O marido dela. Depois de um ano, ele desencarnou. Ela vai e pergunta a ele como que ele está, né? O que aconteceu nesse período de um ano? Ele fala que quando ela morreu, ele recebeu o seguro de vida dela e recebeu outros bens materiais. Comprou uma casa na praia, casou novamente e durante um ano ele viveu na completa felicidade. Durante um ano, ele foi muito feliz com essa nova esposa. Viajou, aproveitou, se divertiu. Só que veio a desencarnar um ano depois. Nisso, ele pergunta a ela como que ele faz para adentrar aquela sala e viver aquela felicidade que todos estavam vivendo ali naquele momento. A ela, né? Falou assim: você tem que soletrar uma palavra. Se você soletrar da primeira, você entra na sala. E você vai ser feliz como todos que se encontram ali dentro. Ele vai e pergunta a ela qual palavra. Ela vai e diz: Arnold Schwarzenegger. Aí fica uma reflexão para a gente, né? Essa mensagem nos remete ao tema da noite, né? Se encontra no capítulo 17 do Evangelho: sede perfeitos, os superiores e os inferiores, item 9. Todo aquele que é depositário de autoridade, de qualquer extensão que seja ela,
responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados, e as faltas que esses poderão cometer, os vícios a que serão arrastados em consequência dessa direção, ou dos maus exemplos cairão sobre ele, enquanto recolherá os frutos da sua solicitude para conduzi-los ao bem. Cardeal Morlot, Paris, 1863. E o que vem nos falar aí, né? Essa mensagem aí e a mensagem que eu falei. O poder. Todos nós temos poder. O tema da noite, né? Capítulo 17, item 9. Superiores e inferiores. Se a gente falar em superior na nossa sociedade aí fora, como que é dividida a nossa sociedade? Ela é dividida, né, em hierarquias. Nas empresas, os cargos são divididos também em hierarquia. No campo político, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, o presidente, ministros. Por que essa divisão de hierarquia? Porque nós ainda não sabemos respeitar, né, o outro. Por isso que tem que haver essa hierarquia. Hierarquia no campo político, como eu falei, né? E a hierarquia nas organizações, né, trabalhistas aí fora também. Imagina se nós adentrarmos uma empresa, todos nós tivermos o mesmo cargo. Se algum colega meu chegar e falar para mim fazer uma determinada atividade, eu vou querer executar essa atividade? Primeiramente, o que vem na nossa mente? Como ele me dá ordem e pedir para fazer algo, se nós somos equiparados, nós temos a mesma profissão, nós temos as mesmas responsabilidades. Por isso que nas organizações existe, né, a hierarquia, né? Todo um plano de cargos, né? Começamos de baixo, vamos ascendendo com o tempo, vamos subindo, podemos nos tornar diretores, presidentes. Isso por quê? É o tempo do nosso amadurecimento dentro daquela organização. E na nossa vida aí fora, como que nós agimos? Somos superiores? Somos inferiores? Como nós agimos aqui nas nossas casas religiosas? Nós detemos um pouquinho de conhecimento, porque nós adentramos um tempo antes das outras pessoas. Conhecimento que nós adquirimos através de quê? Da vasta literatura espírita, da codificação das obras básicas, da troca de informação e de experiência entre os colegas, né? Como que nós devemos agir? Aquele que nos procura, nós devemos mostrar a nossa superioridade? Não, porque se nós mostrarmos a nossa superioridade, vamos incorrer no que o nosso irmão Adelino falou anteriormente, né? Quando ele leu, né, o item que falava da prece, uma palavra mágica, orgulho. Nós estaremos exercendo, né, a nossa autoridade com orgulho. E de que forma, dentro de uma casa religiosa, nós devemos exercer a nossa autoridade? É ajudar, é amparar, é direcionar, é instruir. E novamente reportando a nossa vida aí fora. Como nós lidamos com essa palavra autoridade nas nossas vidas? Na nossa família, com os nossos filhos. Como que nós exercemos autoridade? Principalmente com os filhos. É a autoridade de comandar, querer governar a vida dos nossos filhos, querer que nos obedeçam fielmente. Temos sim que ter autoridade com os nossos filhos, sim. Mas é a autoridade de educar, de direcionar, de instruir, de colocar limites. É essa a nossa autoridade como pais que nós somos. Instruir e, além disso, instruir, direcionando, apresentando Cristo e Deus para os nossos filhos. Porque chegará um momento que irão caminhar, só irão nos deixar.
as dores e as dificuldades também baterão na porta e nas casas deles também. Imagina quando a dor e as dificuldades bater e não tiverem aprendido, conosco, que somos pais, o direcionamento para Deus e para Jesus. Como vão se sentir? Vão se sentir abandonados. É essa a autoridade que nós temos que exercer com os nossos filhos. A autoridade de instruir, ensinar, direcionar, mostrar o direito e os deveres. Não confundir liberdade com libertinagem. E ainda, a autoridade da fortuna, do dinheiro. Como que nós devemos pensar que as pessoas que têm fortuna, têm dinheiro, devem exercer suas autoridades aí fora? A fortuna, a riqueza, como o nosso irmão mesmo falou, veio fácil, irá embora fácil. A fortuna, ela foi dada assim por Deus por muitas pessoas. Muitas pessoas já nasceram em famílias abastadas, ricas. Tem um propósito. O dinheiro, a fortuna, traz o quê? Traz desenvolvimento, traz a tecnologia, traz o estudo, traz pesquisas. Mas nós não somos donos do dinheiro. Nós somos simplesmente usufrutários desse dinheiro. Devemos usufruir, sim, mas com responsabilidade, sabendo que nós somos apenas usufrutários e somos depositários desse dinheiro, como se fosse uma poupança. Um dia teremos ainda que prestar conta do que fizemos daquele talento do dinheiro. O que fizemos? Será que com o dinheiro nós arrastamos muitas e muitas pessoas ao vício? Aos vícios materiais, aos vícios morais? Será que com o dinheiro nós utilizamos para ajudar aqueles que nos cercam? Será que com o dinheiro nós alimentamos, nós saciamos a sede de tantas pessoas carentes aí fora? Seremos cobrados pela nossa superioridade em relação ao dinheiro também. E ainda, a riqueza não é nossa, somos depositários, encarregados que estamos usufruindo, que temos um objetivo que é fazer o bom uso dessa riqueza em prol das pessoas e da gente também. Fazermos o bom uso é quando não fizermos o bom uso, seremos responsáveis, e quando fizer o bom uso, seremos responsáveis também. Seremos responsáveis pelo não uso, seremos responsáveis também pelo bom uso. E ainda, poder e autoridade. O poder e a autoridade também temos a mesma responsabilidade como o dinheiro. Através do poder, hoje nós não podemos mais escravizar como os nossos antepassados. Exercer o poder pela escravidão, pelo tronco, pela senzala, pelas chicotadas, pelos castigos corporais. Isso no Brasil Império, O poder era exercido pelo chicote, pelo medo, pela tortura. E nós hoje, o nosso poder, as pessoas aí fora, como estão exercendo o poder? Quando nós partimos para o campo político, tem as missões. Cada governante, cada político, ele tem a missão do poder que foram delegados a eles. Primeiramente foram delegados por quem? Por nós, pelo voto, pelo acreditar. E cabe-será a nós, através dos dardos do nosso pensamento,
como quando eles praticam ações que não são condizentes com aquilo que nós acreditamos, endereçarmos, dardos a eles, dardos de ódios, dardos desejando mal. Também temos a autoridade do nosso pensamento. Temos que controlar o nosso pensamento também. As nossas ações são fáceis de controlar, mas o nosso pensamento, o quanto é difícil nós controlarmos os nossos pensamentos. Na primeira oportunidade, quando nós nos reunimos, no nosso grupo familiares, todos ali reunidos, o que nós fazemos? O primeiro momento é falar dos políticos, é falar dos nossos vizinhos, é falar daquele que cometeu grandes atrocidades na nossa sociedade, é metralhar com a nossa língua, com os nossos pensamentos. Qual é o nosso propósito em fazer isso? Já estão sofrendo aqueles que cometeram atrocidades. Sabemos que o mal vai chegar. E ai por meio de quem vem esse mal? E ai por meio da nossa língua também desejar mais mal, àqueles que nos cercam. Já não basta, o sofrimento e a dor deles. Ainda ter que carregar os dardos do nosso pensamento. E ainda, somos também depositários do poder e da autoridade. Mas a autoridade real mesmo, nós só conhecemos uma. Aquele que cruzou o nosso caminho há mais de 2000 anos. Jesus. E como era a autoridade real de Jesus? Jesus se sujeitou a ir para o madeiro, ser crucificado, ser torturado, até que exercer um poder material para as pessoas daquela época. Quantos não chegaram até Jesus naquela época e desejaram que Jesus combatesse pela espada, mostrasse o seu reino pelo poder, pela força? Mas o poder de Jesus era moral. Como era grande esse poder. 2000 anos se passaram, mais de 2000 anos. Cada dia mais nós aprendemos, um pouquinho dos ensinamentos desse mestre nazareno. Quanta moralidade esse ser não tinha. E o que ele sempre cobrou das pessoas que estavam ao seu lado. Acreditar em Deus, amar o seu próximo como a si mesmo. E o que é, amar esse próximo? É nos colocar no lugar do nosso próximo. Se temos autoridade com esse próximo, que não exerçamos essa autoridade com orgulho, com egoísmo, com maldade. Podemos sim ter essa autoridade. Como eu falei bem no início, a nossa sociedade é dividida em hierarquias. Cada um responderá de acordo com a sua autoridade. E ainda, a autoridade real é Jesus. Ele tem a autoridade dele conquistada. Na nossa sociedade temos a divisão de cargos: pai, mãe, como eu falei anteriormente, prefeitos, irmãos. Cada um irá responder de acordo com a sua autoridade. Considerando ainda, a lei da reencarnação, bem como a causa e efeito, sabemos que toda posição de mando, de poder ou de subalternidade é sempre provisória, sendo experiência vivida por cada espírito em reencarnações diferentes ou em uma mesma. Aí mais
um outro aprendizado. Reencarnação. Se hoje, na nossa sociedade, não temos autoridade, temos que aprender a viver na nossa inferioridade, a gente tem que lembrar que essa encarnação não é a primeira. Passamos por tantas outras. Imagina o que nós não cometemos em cada uma dessas outras reencarnações, de outras vidas. Como nós teremos exercido a nossa autoridade como pais, como irmãos, como governantes, como membros de uma sociedade. Mas Deus, na sua grandiosidade, sempre nos dá uma outra oportunidade de aprender. Se não aprendemos no passado, retornamos para aprender. Aprender no campo material, no campo da carne. Aprendemos também na erraticidade, como quando estamos aguardando, uma oportunidade de reencarnar, porque na erraticidade nós também continuamos o estudo de aprendizado. Mas é na carne que nós somos testados. Porque na carne nós somos testados porque nós temos que lutar primeiro pela nossa sobrevivência do nosso corpo, pela nossa alimentação. Temos que aprender com os nossos semelhantes, temos que ensinar para os nossos semelhantes também. O Livro dos Espíritos, questão 684. Que deve pensar dos que abusam da autoridade, impondo aos seus inferiores excessivo trabalho, afazeres, tarefas e exigências? Que pensar daqueles que abusam? O que nós devemos pensar? Remete ao que foi falado anteriormente, Se nós exercermos de forma tirana, estamos prejudicando alguém. E nós temos que ressarcir aquele a quem nós prejudicamos. Na questão ainda 811, será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Se a gente pegar os livros de história, antiga, medieval, todas as etapas dos períodos históricos, houve igualdade de riqueza? Trazermos hoje para a nossa época moderna, pegarmos os países, Brasil, os países do continente africano, europeu, americano, é igual a divisão de riquezas? Somos classificados primeiro, segundo, terceiro mundo. Se olharmos para os nossos irmãos que vivem no continente africano, como é a condição de vida deles? É bem difícil, Lutam simplesmente pelo alimento material do corpo. E nós somos um pouquinho melhores materialmente. Existe dor na nossa sociedade? Existe fome? Existe. Existe igualdade de riquezas? Não. E não deverá existir. Nunca existiu e nós não saberemos quando existirá a igualdade de riquezas. Talvez nunca exista, nesse plano físico, no planeta Terra. Porque essa disparidade é necessária para o desenvolvimento. Imagina, nosso irmão Adelino falou, anteriormente, se alguém ganhou um prêmio num jogo, loteria, Mega Sena. Imagina todos nós dentro dessa sala jogarmos naquele prêmio que tem o maior poder monetário do final do ano. Todos nós aqui jogarmos ao mesmo tempo. Ganhamos.
todos iguais. Vivemos numa sociedade bem pequenininha, só nós. No primeiro momento, o que vai acontecer? Se eu sou empregado do Paulo, eu vou trabalhar para ele? Não. Eu tenho a mesma quantidade de dinheiro que ele. O nosso irmão que trabalha recolhendo lixo, né? O gari, ele vai trabalhar também? Não. Eu tenho a mesma quantidade de dinheiro na minha conta bancária. Eu vou trabalhar? Passou 1 ano, 2 anos, a nossa sociedade vai se transformar num caos. Ninguém vai limpar, ninguém vai trabalhar, ninguém vai plantar. E tem que haver, né, essa disparidade. Eu preciso do agricultor para produzir o alimento. Eu preciso do médico quando eu adoecer. Eu preciso do farmacêutico na elaboração do remédio. Eu preciso daquele que limpa, né, a minha casa. Todos nós temos uma missão. Temos a missão, como eu falei anteriormente, né, da fortuna, do dinheiro. E também temos a nossa missão como inferiores também. Como inferiores, também seremos cobrados. Nós temos também a nossa missão. Todos nós temos uma missão a cumprir. E todos nós temos um propósito, né, no final da nossa vida. Retornar para os braços do Pai, né, melhor do que nós chegamos nessa reencarnação. E de que forma nós podemos retornar melhores? Não é viver os ensinamentos de Jesus? Se nós pegarmos todos os ensinamentos de Jesus, há algum daqueles ensinamentos que nos remete à prática do mal? Não. Todos os ensinamentos vêm nos alertar sobre aquilo que fizermos das nossas vidas, dos nossos talentos. E ainda, superioridade moral, família. Pais. Aqueles pais que exercem, né, a superioridade ferrenha, acabam se tornando negligentes, né, na educação de seus filhos. Na falta de quê? Do exemplo. Nós sabemos que o exemplo arrasta. Basta a gente lembrar dos nossos filhos pequenos. Se a gente cometer um ato e uma criança estiver do lado, tomada. Vamos dar um exemplo bem simples. Tomada. Todo mundo aqui tem filho pequeno. Imagina a criança pequena, você ligando um aparelho, um eletrodoméstico na tomada. Quando a criança vê aquele cabo e vê que não está ligado na tomada, qual o primeiro ato dela? Ligar na tomada. Que exemplo que ela viu? Quem ela viu fazer aquilo? Não foram os pais? O nosso exemplo arrasta. Primeiro ele arrasta no seio, né, das nossas casas, os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos irmãos. E como membros, né, de uma casa religiosa, nós que buscamos aprender um pouquinho mais dos ensinamentos do Nazareno, vamos arrastar aqueles que nos procuram também, através do nosso exemplo. Basta simplesmente eu chegar aqui, aos finais de semana, encontrar vocês, abraçar, ter a mesma sintonia, o mesmo objetivo, buscarmos estudar o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho. Se quando saio lá fora na sociedade, eu não vejo nenhum de vocês, vou me desarmar? Não vou mostrar para ninguém esse verniz. Vou para o bar, vou falar mal do outro, vou desejar mal para o outro. O exemplo daqui tem que ser levado lá para fora.
Nós somos exemplos em todos os cantos. Aqui dentro, quando estamos todos juntos, buscando aprender um pouquinho mais e ensinar para aqueles que nos procuram. E lá fora também. Na nossa casa, com os nossos filhos, nas nossas oficinas de trabalho, de onde tiramos sustento para o nosso corpo, para os nossos familiares, no trânsito. Temos que ser exemplo em todos os cantos. Todos os cantos nós temos que nos portar como verdadeiros cristãos que nós somos. E ainda, retornando à paz. Pais são os responsáveis pela educação, somos os encarregados de direcionar esses espíritos para Deus. Não são propriedades nossas. Nossos filhos não são nossas propriedades. São talentos que Deus nos confiou em um determinado momento da vida deles. Na infância, na adolescência, até chegar à idade madura, baterem suas asas e ir embora. E vão levar o exemplo, o nosso exemplo. Aqueles que são avós, basta olhar para os netos, ali tem tanto da educação que deram a seus filhos. Basta parar para pensar um pouquinho. O quanto da educação dos seus filhos existe nos seus netos. Os valores morais, os exemplos, o direcionamento, a forma de corrigir. E ainda, educarmos os nossos filhos que estão aqui, não a passeio. A gente tem que deixar claro para eles que eles não vieram a esse planeta a passeio, não vieram a um parque de diversões passear. Aqui existe a luta, aqui existe o buscar, aqui existe o transformar. Que nós estamos aqui por um curto período de tempo, de uma reencarnação. 50, 10, 20, 30, 50, 100 anos. Ai de nós se conseguirmos chegarmos a 100 anos. Que a estimativa de vida é 90 anos. Devemos, nos portarmos, sim, com autoridade perante os nossos filhos. Mas é a autoridade que educa, a autoridade que ama, a autoridade que direciona. E ainda, temos que deixar passar os nossos filhos pelas tribulações, pelas dores, pelas dificuldades. Se a gente for fazer uma reflexão das nossas vidas, hoje nós somos aquilo que nós passamos. Nos tornamos seres humanos melhores pelas dificuldades que passamos, pelas tribulações, pelas buscas, pelo conquistar, pelo correr atrás. Temos que mostrar isso para os nossos filhos. As dores vêm, as dificuldades vêm. E quando chegar, terão algo a se agarrar. Jesus e os seus ensinamentos. E ainda, com que fim Deus delega a uma autoridade e riqueza? Como eu falei, a riqueza e a autoridade foram delegadas por Deus. Mas qual o propósito? Ensinar, direcionar, ajudar, instruir, mostrar o caminho. Qual a maneira correta de exercer a autoridade de que somos detentores?
como eu falei na mensagem lá, bem no passado. Com amor. Com o amor que o Cristo vem nos ensinando há mais de 2000 anos. Amar por amar. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Se aprendermos isso que foi falado, nós saberemos exercer a nossa autoridade. Não aquela autoridade do passado que mandava para o tronco. Não aquela autoridade que mandava para a senzala. Mas a autoridade do amor, a autoridade que instrui, a autoridade que mostra pelo exemplo. Somente os superiores têm deveres a cumprir? Não. Todos nós temos deveres a cumprir. Os superiores têm os deveres deles. Os inferiores também têm os deveres a cumprir. Basta a gente olhar, né, os exemplos na nossa sociedade. A hierarquia, cada um no seu campo de atuação. O médico, o engenheiro, a enfermeira, o assistente de enfermagem, o borracheiro. Cada um tem a sua missão. Cada um exerce a sua autoridade no seu campo de atuação. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz mais essas considerações sobre aquele que usa de sua autoridade para contribuir para o desenvolvimento alheio. Usar a autoridade para contribuir para o desenvolvimento alheio. Vou citar só um exemplo aqui. Chico Xavier. Que autoridade ele exerceu? Autoridade moral. Quantas e quantas pessoas ele ajudou? E quantas pessoas ele ainda continua ajudando, né? Através das mensagens, através da venda dos livros. Quantas e quantas bocas não foram saciadas, né? Quantas e quantas crianças não foram alimentadas? Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. Usar a autoridade para esmagar? Essa é a autoridade com orgulho. A autoridade que nós devemos exercer é a autoridade com humildade, ajudar, contribuir, direcionar, amparar. Com a doutrina espírita podemos aprender que perante a eternidade, a única força que tem real valor é a autoridade moral do espírito, caracterizado pelo equilíbrio e elevação conscienciais. Autoridade moral. É esse o nosso propósito nessa encarnação. Aprendermos um pouquinho da moralidade de Jesus e colocar em prática, ajudando aqueles que nos cercam. Porque um dia vamos deixar esse planeta. Como seres, né? Que temos um período de validade, uma data certa de retornar, vamos deixar. E quando deixarmos, seremos questionados. O que fizemos dos talentos que nos foram dados? O talento da autoridade, o talento da inferioridade. Será que eu, como superior, empreguei bem a autoridade? E eu, como inferior, sendo inferior, exerci o meu orgulho, a minha prepotência, a minha arrogância? Seremos questionados por tudo que fizermos.
E para finalizar, eu trago novamente uma outra mensagem. Anjo de uma asa só. Um casal e seus filhos estavam acampando em uma cidade. Passaram o final de semana acampando. Quando foram retornar, partida no carro, nada do carro responder ao toque da chave. Ele pensou, bateria arriada. E o que ele fez? Deixou a esposa e os filhos naquele acampamento e se direcionou para a estrada a pedir carona. Isso num domingo, à noite, escurecendo. Conseguiu uma carona. Aquele que lhe deu a carona o levou para a primeira cidade próxima. Procurou alguém que pudesse ajudar. Encontrou um senhor que tinha um guincho. Ele, na maior boa vontade, falou, para ele. Já estava indo embora. Não sei nem por que eu vim trabalhar no domingo, porque eu não costumo trabalhar no domingo. Levou aquele senhor para encontrar sua família. Chegando lá, fez todo o procedimento, ligou o seu carro, a bateria e carregou a bateria. Nisso, aquele que contratou o serviço daquele senhor do guincho, quando ele viu ele descer do carro, ele notou. De trás do carro, do banco do carro, ele tirou uma muleta e desceu com dificuldade do carro. E se prontificou a ajudar e ajudou. Nisso, o pai de família perguntou a ele quanto que era o valor do seu serviço. Ele falou, o valor daquilo que eu fiz para você não tem preço. Não vou lhe cobrar. Mas como? É seu trabalho. Não, eu não vou te cobrar. Não, você se predispôs a vir aqui, aí a me ajudar. Já estou voltando para casa com a minha família. Não precisa me pagar. Mas como? Por que você não quer receber? Porque um dia eu estive quase igual a você. Em uma curva da estrada, meu carro derrapou, capotou, e eu me vi preso nas ferragens. E nisso apareceu alguém que me socorreu, esteve durante todo o tempo ao meu lado, me incentivando a não desistir até que chegasse o socorro dos bombeiros. E um dia também eu quis pagar ele. E ele também não quis receber. Ele falou que um dia eu saberia a forma de retribuir aquilo que ele me fez. É isso que Jesus vem nos falando, há mais de 2000 anos. Em momento algum, Jesus espera pagamento por aquilo que ele vem nos ensinando. E que a gente possa fazer como esses dois senhores. Sabermos usar aquilo que Jesus vem nos ensinando há mais de 2000 anos. E que essa doutrina também vem nos ensinando, nos disciplinando. Ajudar aqueles que nos procuram, aqueles que batem a porta dessa casa. E aqueles que batem também a porta das nossas vidas. Podemos ajudar de tantas as formas. Cada um saberá a forma exata de exercer a prática,
aquilo que o Cristo nos falou, a caridade. A caridade em ouvir, a caridade em falar, a caridade em escutar, a caridade em um prato de comida, a caridade de uma roupa. E acima de tudo, a caridade, pelas nossas preces. Que Maria, esse ser que tanto tem nos ensinado, e o teu filho Nazareno tanto tem nos ensinado há mais de 2000 anos, que possa nos mostrar o caminho a seguir e que nunca nos abandone, pois sabemos que temos tanto a caminhar, tanto a percorrer para aprendermos e exercermos a caridade pela autoridade e a caridade pela inferioridade. E que Jesus e Maria de Nazaré possam nos iluminar nesse resto de tarde e que possamos retornar para os nossos lares melhor do que aqui chegamos. Eu pude observar aqui dentro de vários parágrafos colocados por você que estudar é ser inteligente. Conhecimento, adquirir conhecimento. Não é a única, não, mas é uma das coisas que a gente pode levar daqui, quando a gente chegar lá na porta do céu, como você colocou. Então é uma coisa que a gente não se perde. Adquiriu, é nosso, ninguém tira. E é uma coisa que facilita muito, não só a nossa vida aqui na Terra, como o nosso futuro, conhecimento. Hoje estamos aqui nesse planeta chamado Terra, e amanhã? Eu mesmo tenho vontade de conhecer Marte, quem sabe? E o que é 50, 70, 100 anos perto da eternidade? Nada, Como Gilberto diz, a Terra tem 4,5 milhões de anos. Jesus já era antes disso. E eu vou deixar uma pergunta. Onde estávamos antes da criação da Terra? E cada um pensa onde estava. Uma outra observação com relação aos filhos, principalmente os filhos de hoje em dia. A gente não disse a eles, eu pelo menos, tenho que falar por mim, não disse aos meus que vaca não dá leite. Eles lá em casa não sabem disso. E eu também não sabia, eu descobri um dia desse, vaca não dá leite. Você sabia disso? Você tem que plantar capim, você tem que dar água, você tem que dar o sal, suplementos, você tem que tirar carrapato, você tem que curar feridas, berna. De manhã, isso eu vi na fazenda da tia do Zezé. Falei, que sofrimento, tempo chuvoso, pasto, o curral cheio de fezes, atolando, e o sujeito lá, 4 horas da manhã, tem que ir nesse horário, amarrando a perna do bezerro na dianteira e sentando ali naquele banquinho, com muito jeito e força, conseguindo tirar ali o líquido precioso que é o leite. Então, dá trabalho, e é muito trabalho. Da mesma forma que para a gente crescer, para a gente evoluir, também dá trabalho. Não tem como eu pegar a evolução e entregar para você, Lenis. Se a partir de amanhã você vai ser um ser evoluído. Não tem como eu fazer isso, né? Por mais que eu goste de você, é você que tem que buscar com seus próprios braços, sua própria mente. Vamos agradecer a Deus mais uma vez, nosso Senhor Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, a oportunidade de estarmos aqui reunidos com saúde, com fé, com esperanças em dias melhores. Que as palavras ditas aqui
nos sejam de bom proveito, possamos utilizá-las no nosso dia a dia, em benefício próprio e daqueles que nos servem. Pedir a nossa Mãe Maria Santíssima que nos abençoe, nos guie, nos proteja, hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, espíritos impróprios, agora e na hora de nosso desencarno. Que assim seja, graças a Deus.